Perdeu o jogo do seu time e tá a fim de assistir na íntegra? Na Zapping você tem essa opção porque lá eles têm replay de até 7 dias corridos. Corre pra assinar. Uma curiosidade que eu gostaria de saber. Eu namoro uma pernambucana. Ah, é? A Gabriela, minha namorada. Ela fala pronto? Não, então, eu ia tocar nessa questão do sotaque. Porque a gente acompanha o jornalismo ao longo dos anos, e principalmente Globo ali, algumas outras emissoras, elas sempre trabalhavam, né? Hoje não mais. Mas trabalhavam muito essa questão do sotaque de profissionais do Nordeste se adaptarem a um sotaque Rio-São Paulo. Neutro. Eles falavam que era um neutro, mas de neutro não tinha nada. Eles mesmos neutralizavam o Brasil. Assim. E eu falo da minha namorada por quê? Porque ela mora aqui em São Paulo, nasceu no Recife, e quando ela tá com os pais dela, ela fala o nordestino. E quando ela tá, tipo, nos ambientes normais, assim, com as pessoas normais, ela fala... tipo, paulista, assim, normal. Eu queria saber, isso aconteceu... Mas ela foi criada aqui em São Paulo? Não, foi criada lá e veio pra cá muito cedo. E o sotaque dela é daqui? E o sotaque dela é daqui. Mas ela chegou com quantos anos? Quando ela tá com os pais, ela fala... Parece que ela tá em Pernambuco. Assim, é muito engraçado, assim, muito curioso. Eu queria saber, você passou por isso? Quando você trabalhou, eles tentaram tirar o seu sotaque pra padronizar? Não, na ESPN não. Na Globo, sim. Na Globo a gente passava pela fono. Não, a ESPN tem a fono também, inclusive a Mari me ajuda demais e sempre teve. O SBT tem uma fono, todo mundo tem fono. Toda TV tem uma fono. Porque fono não é necessariamente para tirar sotaque. Você precisa muitas vezes trabalhar a voz. Você precisa aquecer voz, você precisa saber como você reconhecer sua voz. Se por acaso você fica rouca, você precisa... E eu tenho ficado muito rouca, tive Covid, desde então minha voz nunca teve a mesma qualidade. Então eu preciso ter esse acompanhamento de fono. Mas assim, quando eu comecei a gravar meus primeiros offs, assim, fazer as minhas primeiras matérias na Band, eu ouvia e o meu sotaque soava esquisito. Na TV, eu falava assim, realmente parece que o sotaque... Porque a gente via tanto a Globo e a Globo Nacional que o nosso sotaque vai ficando estranho. Então eu achava estranho. E aí eu comecei a fazer... E aí você começa a fazer fono, as coisas vão... Você vai trabalhando mais. E assim, as fonos que eu tive, ela sempre, olha, dá pra você suavizar o seu T. Dá pra você, porque a gente fala tio. Dá pra você, né? Dá pra você suavizar um pouco esse S, porque a gente fala o X do S, né? A gente fala Vasco também. A gente não fala Vasco, como o carioca, mas a gente fala Vasco. Então dava pra... não precisa ser Vasco, é Vasco. Não dá pra ser arroz, né? Não tem um I depois, nem um IX no final pra ser arroz. É arroz. E assim... E eu ia tentando fazer aquilo, porque era assim que todo mundo fazia. Não era só eu que estava, eram todos que estavam ali. A gente ia suavizando de alguma forma. Então, hoje, o meu sotaque, quando eu entro no ar, automaticamente eu acabo suavizando, porque eu fiz isso a minha vida inteira. Então, assim, quando eu vou gravar meus stories, eu tô aqui, minha gente, vocês não sabem. Eu falo, porque é o meu sotaque do meu dia a dia, com meu marido, com os meus filhos, eu falo assim, minha gente, não é possível que isso vai acontecer, não sei o quê, porque é o meu sotaque, eu falo desse jeito. Muito mais legal se você falasse assim. Mas automaticamente, pronto, eu falo automaticamente. Né? Mas aqui, eu boto esse microfone aqui, eu falo automaticamente. Caralho, velho. E é automático demais. Aí as pessoas, por que você não leva seu sotaque pro ar? Eu falei, porque eu não sei levar meu sotaque pro ar, porque eu não sei fazer desse jeito. Você foi doutrinada a fazer de uma outra maneira. Mas assim, se eu tô na frente do meu celular e se eu coloco o meu Instagram pra gravar um story, por exemplo, eu acabo tendo muito mais sotaque. Todos os dias eu recebo essa pergunta. Por que você não tem esse sotaque no ar? Todos os dias eu tenho que responder porque automaticamente foi assim que eu aprendi. Antigamente era desse jeito, antigamente, né? A velha. Era assim, desse jeito e tal, não sei o quê. Mas sim, claro que eu posso levar o meu sotaque pro ar. Um dia eu vou conseguir, mas eu ainda não consigo, porque automaticamente o meu sotaque é suavizado e tal, não sei o quê. Mas assim, os meus filhos, e você tem o sotaque de onde você tá. Meus filhos são paulistanos, eles falam com o sotaque daqui. Mas, assim, quando eu tô no Recife, também assim. Se eu falo com minha mãe no telefone, nossa, cara, o meu sotaque volta. Assim. Minha namorada, ela se junta com a família dela, parece que ela tá em Recife, assim, eu acho muito louco. Eu falo, caramba, você tinha que ter esse sotaque, amor. Não o sotaque paulistano aqui que fala, meu, porta, tipo, velho. Não, mas assim, o R é muito... Eu acho que ela não fala porta. Não, fala porta?
Fala. Só que ela tá com os pais dela, é porta. É porta. Porque assim, esse R é um R assim, que a gente não tem de jeito nenhum. O por. A gente não sabe nem falar por. Então, assim, quando eu comecei a namorar o André falava carne de charque, porque o gaúcho é ainda pior. Eu falava assim, cantando, né? Gente, de onde vem tanto R? Não tem como falar carne de charque. É muito difícil. E aí ele, porque carne de charque, ele falava assim, falava, gente... E aí quando o Theo, né, começou a falar as primeiras palavras, aí ele não falava o R, ele falava, igual o Cebolinha assim, ele falava calo... Aí carro ele falava, mas ele não falava, ele não conseguia fazer o R também, o porta ele não falava. Eu falava, mas eu não falo, entendeu? Ele não vai aprender nunca, comigo que ele não aprende, ele vai aprender qualquer outra pessoa, mas eu não tenho esse fonema R. Lá em casa a gente não fala, assim, o André até fala, mas eu não vou falar, então ele vai demorar um pouco mais pra chegar nessa porta aí, nesse R. Esse porta eu não chego de jeito nenhum nele, eu falo porta. Sempre, eu falo porta e é assim, sabe? Sim. Carne, eu falo carne. Hoje a Globo ela tem mudado, né, cara? Hoje você vê que a originalidade dos sotaques das regiões brasileiras, cara, a Globo tem mantido. É mais respeitado, até mesmo na estética. Você vê pessoas tatuadas, você vê pessoas com barba. Sim. Você não via antigamente não podia barba na televisão. Você apresentar um programa barbado de bermuda igual nós aqui. Não podia. Não, aí já dá pra ficar arrumadinho mesmo de barba, né? Sim, isso não quer dizer nada, assim. Dá pra fazer, mas assim, a gente já vê o Thiago Medeiros, que é meu amigão, meu padrinho de casamento. Ele apresenta Esporte Espetacular muitas vezes, entendeu? E é um cara de Recife que tem sotaque pernambucano. Exatamente, um programa nacional.